Igreja, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Estaremos aprendendo juntos um pouco da palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar aí na sua versão ou então aqui pela projeção aqui que a equipe de mídia já colocou. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é em Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Glória a Deus, irmãos, podemos sentar, fiqueis à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós preparamos um simples slide para a igreja acompanhar. Nós iniciamos hoje uma série de ensinos, uma série de estudos sobre a carta aos Tessalonicenses. Tanto a primeira como a segunda carta, nessas próximas terças-feiras, Deus colocou no coração do nosso pastor que nós pudéssemos estar estudando essas cartas, de modo a compreender um pouco mais o contexto em que muitos textos escatológicos estão inseridos para esta igreja e para nós nos dias de hoje. Então a carta aos Tessalonicenses é uma carta rica em muito conteúdo, em muitos ensinos, e a igreja em Tessalônica pode servir para nós como um exemplo, como um modelo, e nós temos muitas coisas aqui a aprender. A primeira coisa que nós temos que compreender é sobre quem está recebendo essa carta e quando essa pessoa está recebendo essa carta. Essa carta ela é escrita em um momento um pouco conturbado da fé, porque logo após a subida de Jesus e após a conversão de Paulo, o evangelho se espalha e as igrejas começam a nascer em cada cidade, porque até a conversão de Paulo a igreja era muito concentrada em Jerusalém. Após a conversão de Paulo, com a perseguição que Paulo impõe, a igreja começa a se espalhar, o evangelho começa a crescer. Com a conversão de Paulo, Paulo começa a fazer suas viagens missionárias. Essas viagens missionárias espalham ainda mais o evangelho, que já havia chegado em Damasco e já havia se dissipado por meio das navegações, por meio dos comerciantes. Os empresários naquela época foram um dos grandes responsáveis pela disseminação do evangelho. Nós sabemos que naquela época o empreendedorismo ele era feito tanto com aqueles que vendiam localmente, mas a grande parte eles faziam viajando de cidade em cidades. E isso é ainda uma herança que vai ser resultado lá na época do feudalismo, depois vai chegar ainda na Revolução Francesa, esses comerciantes que viajam de uma cidade para outra, levando os seus produtos para vender e para comprar. Então o evangelho ele é dissipado, ele alcança muitas cidades. Nós sabemos que neste tempo aqui da igreja primitiva, o Império Romano estava em voga, estava dominando sobre as nações, e aqui esta igreja estava sobre o jugo do Império Romano. Paulo, quando chega a esta igreja, ele começa a pregar em muitas, chega a essa cidade, na verdade, ele começa a pregar e muitas pessoas se convertem.
Acontece que Paulo fica por pouco tempo nessa cidade. Fica por pouco tempo por quê? Porque a pregação do evangelho servia de confronto para a natureza imperialista do imperador de Roma. Por quê? Porque a pregação do evangelho era que um único Deus, um único Senhor, um único Rei, quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós. Essa é a fé que os cristãos, ou que esses que seguem essa seita, que se chamava o Caminho, seguiam. Um único Deus, um único Senhor, um único Salvador e um único Rei. Essa expressão único Rei é o que causa muita perseguição e é o que causa muitos problemas. Cada carta apresenta uma igreja que passa por um problema e que passa por uma dificuldade. A igreja em Éfeso sofre pressão, por quê? Porque atrapalhou as finanças da cidade em virtude da diminuição da idolatria. A igreja aos Gálatas, na região de Galápagos, é uma igreja que sofre, por quê? Pelo incremento de costumes judeus junto ao evangelho. Então aqui nós temos uma igreja que sofre com a perseguição do império, com a perseguição da cidade, e é por isso que Paulo, o livro de Atos vai nos descrever que Paulo foge, porque muitos se converteram rapidamente. A história diz que ele fica ali mais ou menos um mês, muitos se convertem, a perseguição é muito grande e Paulo precisa sair correndo. Repare que um mês é muito pouco para fundamentar a fé dessas pessoas, só que essas pessoas receberam o evangelho com tanto ânimo que tudo aquilo que Paulo pregou, eles acreditaram. Tudo aquilo que Paulo pregou, eles gravaram no seu coração. Tinha pouco conhecimento, porque ainda não havia dado tempo de condensar toda a doutrina, de condensar todos os ensinos. Mas é uma igreja que recebeu a palavra, guardou para si e continuou perseverando. Tanto é que Paulo fica com saudade dessa igreja e envia Timóteo, para que Timóteo traga-lhe informações de como essa igreja estava. Quando Timóteo envia para Paulo, chega e Paulo diz: Paulo, a igreja lá em Tessalônica, embora você ficou pouco tempo lá, mas a igreja lá está uma bênção. Os irmãos estão sofrendo um pouquinho de perseguição, ainda está meio difícil, mas a igreja lá está uma bênção, está perseverando, está firme, está forte. É claro que no âmbito da doutrina, da técnica, da teoria do evangelho, eles ainda estão um pouco para baixo, um pouco fracos. Talvez a gente tenha que fundamentar eles um pouquinho mais, talvez só isso, mas no contexto de ambiente, é uma igreja que está perseverando. Então é com esse intuito que Paulo escreve essa carta, o quê? Reconhecer o momento que essa igreja vivia e também demonstrar para eles e fundamentar eles ainda mais um pouco sobre o principal critério da fé, que era a salvação em Cristo Jesus e a segunda vinda de Jesus. Por que Paulo foca tanto na segunda vinda de Jesus aqui nas cartas aos Tessalonicenses? Porque, como eu falei no começo, é uma igreja que recebeu o evangelho e guardou para si e teve muita certeza daquilo. Então Paulo escreve sobre a segunda vinda de Jesus aos Tessalonicenses, porque era uma igreja ansiosa pela vinda de Jesus, era uma igreja preocupada demais com a vinda de Jesus. Então ele escreve essa carta, e mais na frente os outros pastores irão ministrar aqui, dizendo justamente sobre isso. Olha, Jesus vai vir, mas vai ser dessa forma e dessa forma, como já estamos estudando na EBD e como continuaremos estudando aqui mais à frente. Então, quando nós vemos a carta aos Tessalonicenses, amém, o primeiro ponto que nós temos que entender está aí no versículo de número 1. E o versículo de número 1, do capítulo de número 1, vai nos mostrar que a igreja em Tessalonicenses é uma igreja que pertence a Deus. E é claro que eu já falei um pouco aqui algumas partes teóricas e tudo, mas eu quero que nessa noite nós possamos trazer, que é o intuito dos cultos de terça-feira, aplicações mais didáticas, para que nós possamos pegar nessas duas cartas, aplicações didáticas para nós como igreja. E qual é a primeira lição que nós entendemos quando vemos a carta aos Tessalonicenses? Que é uma igreja que pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece e pensa que a igreja é nossa. E tem gente que pensa que a igreja é do pastor. É por isso que ele não ajuda. Não é o pastor que está lá, ele que se vira. Não, é os obreiros que cuidam, ele que se vira, não sou eu não. A igreja é de Deus. A gente tem que lembrar disso. Se é do Senhor e eu faço parte desta igreja, deste corpo, então eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que servir aqui, eu tenho que ajudar aqui. Eu faço parte deste corpo. A igreja não é do pastor presidente, não é do pastor dirigente, a igreja não é do seu líder de rede, a igreja é do Senhor Jesus. E Deus, por meio da sua organização, coloca pessoas para instruir e direcionar, mas a igreja é de Deus. E é por isso que nós estamos servindo aqui, servindo ao Senhor. Então a primeira lição que Paulo nos traz aqui, a igreja
em Tessalonicenses é que a igreja pertence a Deus. Olha o que ele diz. A igreja dos Tessalonicenses em quem? Em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu coloquei 2 pontos. Primeiro, Paulo inicia a carta lembrando que a igreja é de Deus. A igreja é fundação e propriedade do próprio Deus. Aí o ponto mais importante, a igreja foi comprada com sangue. Para que não tenha que passar lá, eu coloquei aqui já o texto, Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Às vezes a gente esquece disso. Eu já falei aqui um tempo atrás sobre como o inimigo tem trabalhado no mundo neste tempo para tirar algumas certezas simples da cabeça dos cristãos. Tem gente que esquece que a igreja foi resgatada com sangue. Tem gente que esquece que está aqui salvo em Cristo Jesus, porque Jesus sofreu e padeceu na cruz por você. O que o inimigo quer colocar na nossa mente? Ele quer nos tirar essas lembranças. Ele quer nos tirar os pilares da nossa fé. Mas o que a gente tem que lembrar? Que a igreja pertence a Deus. Foi Deus que instituiu a igreja. Homem não derruba a igreja. A igreja vai permanecer de pé. Por mais que no final dos tempos, próximo da vinda, muitos se apostatarão e o amor de muitos esfriará. Mas a igreja que tem o Espírito Santo permanecerá. Por quê? Porque foi o sangue de Jesus que foi comprada. Foi o sangue de Cristo que te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você é bom, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou bom, não. Eu estou aqui porque o sangue de Jesus me comprou. Você está aqui porque o sangue de Jesus comprou você. E é isso que nos faz entender o valor da igreja. Às vezes a gente fica se apegando a coisas humanas e materiais. Irmão, pensa para além disso. Às vezes a gente olha, dificuldade, problema, irmão, tem em todo canto. Mas o que é que eu tenho que entender sobre igreja? Nós estamos falando aqui hoje, o tema dessa terça é obras de uma igreja fiel. A primeira obra de uma igreja fiel é que ela tem que entender que ela é fiel em Cristo. Quando ela é fiel em Cristo, a fé dela está baseada em Cristo. Às vezes, algumas pessoas aqui vão nos chatear e vai doer, não acontece. Às vezes você se desentende com uma pessoa, às vezes você ouve uma coisa que não gosta, às vezes eu que sou míope, você me vê em algum lugar lá, você acenou para mim, eu não te acenei mesmo, porque eu não enxergo. Ontem eu fui no shopping ver um filme, pastor, aí estava um amigo meu passando assim, ele rodando, e eu lá, tranquilo. Aí de repente ele foi, deu a volta, pegou no meu braço e tu tá vendo não? Eu falei, não te vi não. Aí ele, eu falei, não vi não, ainda bem que tu veio aqui, senão tu ia ficar com raiva de mim sem eu nem saber. Aí cumprimentou. Então igreja é isso, igreja nós temos que firmar nossa fé em Cristo Jesus e olhar para Ele. Quando olhamos para Ele, nós temos a primeira base da nossa fé, que é focar apenas em Cristo Jesus e entender que esta organização é uma organização para quem? Para os membros do corpo, do organismo que é a igreja. A igreja organismo está aqui organizada nesta organização. E esta organização, eu vejo um monte de membro do organismo de Cristo Jesus, do corpo que é a igreja. Você é membro de um corpo. Você que está aqui é membro de um corpo, tanto desta organização como do organismo igreja. Amém? O corpo de Cristo. Vamos para frente. Depois que nós entendemos que, ainda tinha um ponto lá, o fundamento da igreja é Cristo, já falei sobre isso. Então vamos lá, depois que nós entendemos que a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, e que quem manda na igreja, quem é o dono da igreja, por que eu venho à igreja, é por meio do amor de Cristo, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que manifestar quando eu entendo esta obra de Cristo Jesus. Aí olha só o que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Paulo aqui nos mostra que uma igreja fiel, ela tem que ter fé, ela tem que ter amor, e ela tem que ter esperança em Cristo Jesus. Coloca para nós lá Tiago 2:18, por favor. Se puder colocar para nós vamos ler alguns versículos aqui. Tiago 2:18. A fé precisa ser manifestada em obras. Olha só. A igreja pode dizer 1, 2, 3, vamos lá? Glória a Deus, pode voltar lá. Tem texto mais claro que esse aqui?
Irmão, é claro que a gente já sabe que obra não salva ninguém, mas as nossas obras manifestam a nossa fé. As nossas obras manifestam a nossa fé. E aí, eu fiz algumas anotações sobre este ponto, por quê? Porque o que o mundo prega hoje? A minha vida, o meu eu, a minha ética, a minha moral. Eu preocupo comigo. O que o outro pensa de mim lá? Não, eu nem me importo. O mundo hoje prega um individualismo. O mundo hoje prega que você tem que viver para você. Você vive para você, você cuida de você, você se importa com você, você cuida da sua vida, só o que importa é o que você quer. Mas o que a palavra nos ensina? Que se nós temos fé, nós temos que manifestar a nossa fé com as nossas obras. Então, se a minha fé em Cristo Jesus é uma fé num Cristo que se entregou, num Cristo que serviu, num Cristo que amou, num Cristo que trabalhou, num Cristo que orou, num Cristo que se baseou na palavra, num Cristo que foi fiel, as minhas obras têm que manifestar este Cristo que eu creio. Então, como é que eu vou dizer que tenho fé, irmão, e não manifesto com as minhas obras? Se o que eu testemunho não é a minha fé. Tem crente aí fora que, se chegar no trabalho e falar assim, irmão, vou trazer meu pastor aqui, uai, tu é crente? Né? Tem gente que tem esse perigo aí, pastor. Às vezes a gente tem que cuidar disso. Será que lá no nosso trabalho nós estamos manifestando nossa fé? Nós temos que ter atenção quanto a isso. Segundo ponto, o amor precisa ser manifestado por meio da prática de entrega, conforme o modelo de Deus. Se nós dizemos que temos fé e que amamos, qual que é o nosso padrão de amor? Deus. Deus é o nosso padrão de amor. O que Deus fez? Coisa simples, Ele só entregou um único filho dele para nós. A maior preciosidade, tudo o que nós precisávamos, Ele entregou. Cristo Jesus na cruz. Então Paulo está dizendo, eu vejo que vocês têm obras de fé, e eu vejo que vocês têm amor. Irmão, e o amor? Por que essa igreja tem amor? Porque nós temos que entender que a igreja tem gente boa e tem gente ruim. E aí nós temos que amar os bons e os ruins, os que ajudam, os que não ajudam, os que somam e os que dão trabalho. Por quê? Porque aqui é o lugar de todo mundo. Aqui é o lugar que a pessoa vem para ser curada, para ser transformada, para ser renovada, para ser mudada. Pelo quê? Pela palavra. Então nós temos que entender isso, por isso nós temos que viver em amor. Porque, irmão, o mesmo trabalho que alguém daqui possa estar dando para você, você está dando para uma outra pessoa. Eu estou dando para uma outra pessoa. Está aqui o pastor sabe o tanto de trabalho que eu dou para ele, o tanto que eu já dei. Eu não sei se eu estou dando mais trabalho hoje, se é mais ontem. Mas eu falo, pastor, o senhor vai me ajudando aí, porque eu preciso que o senhor me ame, que o senhor me ajude mesmo a caminhar. É disso que nós precisamos. Nós precisamos amar e manifestar o nosso amor como? Por meio de obras. Então, irmão, se você ama, manda uma mensagem, liga, ajuda, estende a mão. Lembra lá Pedro, quando ele foi curar lá o coxo da Porta Formosa? Aí a Bíblia vai falar que o coxo estava lá, aí estava todo mundo indo orar, entrava e saía. Aí todo mundo indo lá e o coxo está lá, irmão, parado. Ninguém olha para o coxo, ninguém fala com ele, ninguém dá oi, ninguém dá nada. Aí Pedro e João chegam. Aí a Bíblia diz assim que Pedro, fitando os olhos nele. Porque quando nós amamos, nós paramos para dar atenção às pessoas. Primeira coisa que Pedro fez não foi orar, não foi... Ele primeiro parou e olhou. Depois que ele parou e olhou, aí a Bíblia diz que o cego pensou assim, ele esperando receber alguma coisa, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Trazendo para os nossos dias, Pedro ia dizer assim, irmão, vou orar por você, tá? Estou orando por você, ó, Deus te abençoe. Aí como é que a gente faz hoje? Deus te abençoe, você fica daí, aí eu fico de cá. Estou orando por você, irmão, Deus te abençoe. Só que não, Pedro falou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí o texto continua dizendo assim, e Pedro estendeu a mão, pegou ele pela mão e o levantou. Nós temos que dizer que vamos orar? Temos. Mas além de chegar lá, irmão, tá, estou orando por você. E o que mais que eu posso te ajudar? O que mais você precisa? Você precisa de ajuda para vir para o culto? Você está desanimado por alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Eu estou orando por você, mas o que mais que eu posso fazer por você? Para manifestar o meu amor pela sua vida? Para manifestar a graça de Deus na sua vida? Para que eu possa ser usado por Deus para te abençoar? Então nós temos que ter fé e temos que amar, mas nós temos que fazer. Nós temos que estender a mão para o coxo e falar para ele levantar.
Não é só dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Às vezes dá, mas tem hora que, além da fé e da oração, Deus quer que nós façamos alguma coisa. Deus quer que nós estendamos a mão. O que é o trabalho de apacentamento? É um trabalho de estender a mão. Você que está aqui, que é líder de grupo de apacentamento, qual que é o seu trabalho? Estender a mão. Você é uma mão pastoral que chega lá na pessoa e fala assim, olha, estou orando por você, mas eu também vou estender a mão. Está tudo bem? Como é que você está? No que eu posso te ajudar? Esse é o trabalho de apacentamento, esse é o trabalho de uma igreja que ama. E depois, a esperança em Cristo e na vinda dele deve ser contínua. Não podemos nos esquecer do arrebatamento. Eu penso que isso aqui está bem claro. Nós temos que pensar no arrebatamento. Nós temos que lembrar dele todo dia. Eu acho que com a EBD, nós estamos melhorando isso agora. Até eu estou melhorando. Porque eu estava assim até meio reflexivo, às vezes não vem muito na mente. Mas o arrebatamento é algo, irmão, que nós temos que lembrar toda semana. Toda semana a gente tem que lembrar, e se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar agora, como é que eu estou? Aí Paulo diz aí sobre essa igreja, vocês têm fé, ok. Vocês têm amor, ok. Mas tem uma coisa que eu estou gostando muito em vocês. Vocês estão ansiosos pela vinda de Jesus. Isso é bom demais. Porque quando a gente está ansioso pela vinda de Jesus, irmão, a gente preocupa com a nossa fé. Porque quando a gente esquece, aí a gente deixa para ler a Bíblia depois, para orar depois, para ajudar depois. Quando a gente lembra do arrebatamento todo dia, aí a gente pensa, rapaz, eu acho que eu podia fazer um esforcinho melhor hoje. Eu acho que eu podia me dedicar um pouco mais hoje. Eu acho que eu podia ajudar um pouco mais hoje. Não tem aquela pessoa que vai chegando assim, às vezes, outubro, novembro, aí ele quer dar uma arrumada na fé dele e fala assim, não, vou esperar dar janeiro, né, pastor João Campos? Tem gente que é assim, ele vem de um Valdiaboque, às vezes, do segundo semestre, aí termina animado e fala, não, agora eu vou. Aí chegou outubro, novembro, aí, não, janeiro, vou esperar virar o ano, né? Vou esperar virar o ano e foi bom que com o pastor aqui, ele deu posse para a diretoria aqui no final do ano, né, pastor? E aí às vezes a gente pensando, não, final do ano vai caminhar, aquela coisa e tal. E já foi no mesmo dia, pastor João Campos, já foi trabalhando e já foi resolvendo, já foi... Não tem esse negócio de esperar, porque o arrebatamento pode ser a qualquer hora. Eu posso nem terminar de pregar aqui, irmão. Sabia? Já pensou, você está aí esperando, o pessoal do louvor aqui preparou um louvor para o ofertório. Vocês podem nem louvar esse louvor hoje, sabia? Já pensou se Jesus vem antes do arrebatamento? Se Jesus vem antes do louvor de vocês? Já pensou se Jesus vem antes da gente chegar em casa hoje? Nós temos que ter essa expectativa. Nós temos que lembrar disso. Então vamos passar. Lembrem-se do arrebatamento. Esta igreja lembrou que o arrebatamento viria. Olha lá, terceiro ponto de uma igreja, das obras de uma igreja fiel. É uma igreja que testemunha o Evangelho. Em um tempo de individualismo, precisamos entender que nossa missão é testemunhar o Evangelho. Projeta aí para nós, por favor, 2 Coríntios capítulo 3. Quem anda comigo sabe que esse é o texto, é um texto que eu falo ele rotineiramente. Olha o que Paulo escreve no versículo 6 aqui de Tessalonicenses, na parte final, 6 e 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Eu fui esse final de semana lá em Taquaralto, estive em uma igreja lá, e aí conversando com o líder do campo de Taquaralto lá, de outro ministério, e aí falando que a igreja dele era bonita, organizada. Eu falei, trabalho de mídia e tudo. Ele falou assim, sim, eu conheço o trabalho da igreja de vocês, e é um trabalho bom. Falei com o meu pastor, mostrei para ele, e a gente vai tentar fazer parecido com o de vocês lá da 14. Gostei, fui no Valdiaboque, e exemplo para nós. Falou com essas palavras, pastor. E aí eu falo para a igreja, compartilho comigo, naquele momento me veio a palavra, a importância de testemunharmos o amor de Jesus, de testemunharmos a obra de Cristo, com perfeição, com o nosso melhor.
Pode projetar aí, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2. Eu coloquei também, enquanto organiza ali, 1 João 1,7, que diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E Salmo 119, verso 46, que diz: falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Vamos ler lá, o que está o texto lá? 1, 2, 3... Versículo 3. Então, irmão, nós somos chamados para isso aí. Nós somos chamados para sermos cartas escritas. Paulo está dizendo aqui: olha, igreja de Tessalônica, vocês estão famosos. Vocês estão famosos porque o exemplo de vocês tem chegado em muitas regiões. As outras cidades conhecem como vocês são fiéis. As outras cidades estão olhando para vocês e tendo vocês como modelo, como exemplo, como referência. Eu não preciso nem falar de vocês. Paulo é muito claro, ele diz assim: eu não preciso nem falar de vocês, porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha o que está dizendo, ele falou: olha, por meio de vocês a palavra do Senhor está caminhando. Por meio da vida de vocês, da igreja que vocês são, a palavra está caminhando. Às vezes a gente tem vergonha, irmão, de falar, de pregar, falando para as pessoas. Não tem problema, prega com a sua vida, prega com o seu modelo, prega com o seu testemunho. Ah, eu não consigo falar tecnicamente, eu não consigo abordar, eu não sei como é que faz. Ora, mas até lá, prega com o seu testemunho. O seu testemunho está pregando. Naquele momento que tiver aquele problemão lá no trabalho, aquela ansiedade, aquela angústia, fala assim: gente, eu estou tranquilo. Deus está me dando paz, nós vamos achar um jeito de resolver. Eu estou tranquilo. Eu estou preocupado que na verdade é com o culto desse final de semana. Vocês querem ir comigo? Olha que coisa boa. Então testemunhe. Novamente eu volto ao que eu já falei. O que o mundo aí está querendo pregar para nós? Que a sua vida é sua e ninguém tem que dar cabo dela. Isso é uma ideologia maligna. Nós como igreja, nós temos que testemunhar o evangelho. Todo mundo dá cabo de nós. Dá cabo, eu quero dizer, todo mundo olha para nós. E nós temos que nos preocupar com a mensagem que estamos passando. Porque nós fomos chamados para testemunhar o evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho. Voltando lá no texto de Pedro, lembrei aqui novamente agora. Quando ele chega e ele olha para o coxo, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele diz, ele fala assim: olha para nós. Quando eu vejo esse texto, a primeira vez que eu li, que eu me reparei com essa expressão, é Pedro dizendo: coxo, olha para mim. Você está lembrado de mim? Eu não sei se você me conhece, deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou Pedro, eu neguei Jesus, eu fugi de Jesus quando ele estava sendo preso. Eu já tentei matar alguém cortando a orelha de um rapaz lá no dia da prisão. Teve um dia que eu andei sobre as águas, mas teve um dia que Jesus teve que repreender Satanás que estava no pé do meu ouvido. Mas Jesus me resgatou de volta, e eu estou aqui. Olha o que Jesus fez na minha vida. Aí ele diz assim: então olha para mim. O que eu tenho para te dar é quem é Jesus Cristo. O que nós temos para dar para o mundo como igreja? Será que o que nós temos hoje são palavras que acalmam o coração, ou são palavras que confrontam o nosso caráter para a transformação por meio do evangelho? Hoje à tarde eu estava refletindo sobre isso, sobre um tempo que pessoas, que o mundo em si procura a Bíblia, procura a palavra de Deus para se confortar, para confortar a mente, para confortar os seus sentimentos, para ter uma vida tranquila, uma vida descansada. Mas a gente não procura mais a palavra para nos confrontar, para que a gente veja na Bíblia o que a gente tem que mudar, para que a gente entenda que a gente não tem que viver da nossa carne, que a gente não tem que viver da nossa vontade. Então Paulo está dizendo: vocês são testemunhos. Por quê? Porque vocês são uma igreja diferente. A vida de vocês como igreja está refletindo nos outros lugares. Eu estou viajando aqui, eu estou ouvindo alguém falar de você: olha, Paulo, a igreja lá em Tessalônica está uma bênção. A igreja lá em Tessalônica está indo dormir e acordando, esperando Jesus 24 horas. Está manifestando fé, está manifestando amor, está manifestando em obras. E nós fomos chamados para isso, para manifestar a nossa fé por meio das nossas obras, por meio de Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui. Quarto ponto,
Uma igreja, as obras de uma igreja fiel, é uma igreja que testemunha o evangelho? Não. Aqui eu já... Vamos lá. Quarto. É uma igreja que se afasta de ídolos. Continuamente o mundo nos oferece ídolos e sem percebermos pela falta de atenção à palavra, nós os recebemos. Sabe qual é um dos maiores ídolos que o mundo tem oferecido hoje, que muitas pessoas dentro da igreja às vezes aceitam? O nosso próprio eu. O que eu acabei de falar? Que a gente está procurando uma palavra para a gente ficar tranquilo. É uma palavra tranquila, é uma palavra que eu não fico chateado, é uma palavra que não me confronta, é uma palavra que não me dói. A amizade que eu quero andar todo dia é uma amizade que não me corrige, é uma amizade que não me diz onde eu tenho que mudar. Porque hoje em dia, se você tem um amigo e seu amigo fala para você que você errou, ou que você não fez certo alguma coisa, você já fica chateado. Não é? É amigo até concordar com tudo, né, pastor Joabes? Enquanto está concordando, é um amigo, é uma coisa. Agora, na hora que começa a falar, meu amigo, não faça assim não. Deixa eu falar uma coisa para você. Muda assim, faz diferente. Aí a gente já não gosta. E a gente traz esse mesmo sentimento para a palavra. A gente usa da palavra para o quê? Para as coisas boas. Tem gente que olha para o Velho Testamento e diz, isso aqui não vale para mim. Isso aqui não tem que ter mais. Mas é como o pastor costuma dizer, mas as coisas boas quer, né, pastor? As bênçãos a gente quer. Mas na hora de nos corrigir, de nos confrontar, a gente deixa, não, isso aqui é, né, isso aqui é na velha aliança, né, isso aqui é no tempo da lei. Mas a palavra está aqui. A palavra não mudou. Não tem nada revogado aqui. A gente só tem que entender. E tem que entender pela vontade do Senhor. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é um texto que me satisfaz, que eu pego e coloco como verdade para a minha vida. A verdade da palavra tem que estar revelada na própria palavra. Então, quais são os ídolos que nós temos hoje? Tem gente que tem como ídolo seu sucesso financeiro, seu relacionamento. Tem gente que tem como ídolo seu trabalho, seus desejos pessoais. Cada um tem seu ídolo. Tem gente que tem como ídolo seu próprio ego. Tem gente que tem como ídolo sua própria vontade. Enfim, cada um, muitos, hoje nós temos ídolos. Nós temos muitos ídolos por aí. Mas o que o versículo 9 do capítulo 1 diz? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aqui Paulo está falando, vocês abandonaram os ídolos do mundo. Vocês deixaram aquelas práticas e se converteram para cá. Vocês deixaram tudo aquilo que agradava a vocês para se converterem ao Evangelho de Jesus. E aí eu coloquei um texto, que é um texto que a gente tem que ter atenção. É João dizendo, já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Espírito anticristo, espírito que nega a Deus. Às vezes a gente se deixa influenciar pelo espírito anticristo que está no mundo. Se deixa influenciar pela cultura que está no mundo. Se deixa influenciar pelo que o mundo prega. E aí concordamos com isso. Espírito de anticristo. Deuses, ídolos que nós temos para nós. Por que é ídolos e nós temos para nós? Porque são mentiras que discordam da verdade bíblica e nós temos aquilo como verdade. E começamos a questionar a Bíblia. Arrumando, né? Como alguns dizem a expressão aí, um aconchambramento, né? Para tentar dar uma meia volta para poder encaixar naquilo que a gente quer. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter atenção com essas coisas. E tem sido pregado aqui. Tem sido falado aqui a verdade. Às vezes é difícil de ouvir? É difícil. Às vezes é ruim de ouvir? É claro que é. Por que é ruim de ouvir? Porque me dói. Porque me confronta. É ruim de ouvir. Mas é a verdade. E é essa verdade que me muda. É essa verdade que me guia. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho por quê? Porque cada homem e mulher tem o seu caminho. Só que eu que sou o caminho, você tem que seguir o meu caminho, não o seu caminho. Eu sou a verdade porque todo mundo tem uma certeza, todo mundo tem uma convicção, todo mundo tem uma opinião, tem um achismo. Mas eu sou a verdade. Somente em mim está a verdade. Eu sou a vida por quê? Porque todo mundo quer viver sua vida, suas próprias vontades, seus próprios desejos. Mas a vida de verdade sou eu. Eu sou a vida. E nós temos que compreender isto como igreja. Então, para uma igreja fiel em Cristo Jesus, tem como obra, tem como manifestação da glória de Deus, do Espírito Santo que há na sua vida, há uma igreja que se afasta de ídolos.
eu coloquei aqui como último ponto para que nós pudéssemos refletir, uma igreja apacentadora, que é o tema que a gente mais tem trabalhado. Uma igreja apacentadora. Devemos exercitar o chamado pastoral como um todo, unindo-nos uns aos outros em testemunho, edificação e exortação para salvação. 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim, na verdade, pode colocar aí, esse texto é muito bom, pode colocar aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, esse aqui já é o nosso último tópico, tá bom? Uma igreja apacentadora. A igreja pode ler esse texto aí, por favor? 1, 2, 3. Tem texto mais claro que esse? Olha que texto bonito, volta lá. Olha só. Porque, pelo que, exortai-vos uns aos outros. O que é exortar aqui, irmão? Não é bater, não é apontar o dedo, não. Exortar aqui é você ver alguma pessoa que não está caminhando conforme a Bíblia e ajudar. Exortar é corrigir para o bom caminho. É guiar no bom caminho. É você não ver a pessoa e ficar, não, tá bom, tranquilo. Não, irmão, olha, vamos fazer diferente. A Bíblia não fala assim. A palavra de Deus não nos ensina. E edificai-vos. Por quê? Porque você exorta para corrigir e você edifica ensinando. Porque também tem gente que só sabe apontar o dedo. É dificuldade para cá, é dificuldade ali, e o louvor está assim, e a pregação está assim, aí a transmissão está assim, e o som está assim, e não sei o que está assim, e a recepção está difícil, não está boa, e aqui não está bom. Tem gente que só sabe. Mas edifica também, irmão. Pastor, estou vendo que tem uma dificuldade na recepção, eu acho que eu vou ajudar. Estou vendo que tem pouca gente ajudando, eu quero ajudar. Ah, tem pouca gente aqui para ajudar, o irmão Jálcio e o irmão Marciano, diaconal, eu quero ajudar também. Eu estou vendo que é uma dificuldade, eles estão sempre aí, com poucos irmãos, eu quero me colocar à disposição também. O que é isso? Exortar, enxergar um problema e procurar uma solução, porque quem exorta também edifica. Nós não fomos chamados apenas para exortar, nós fomos chamados para exortar e edificar. Então, irmão, se você não consegue edificar, irmão, tenta não exortar. Amém? Tenta ficar tranquilo e procura em Deus uma forma de ver a dificuldade e ver também uma forma de você ajudar a solucionar. Porque na igreja nós somos assim. Como é que eu comecei a ministração falando que nós somos igreja, um corpo, uma família. A igreja da família, a DEARS 14, a igreja da família. Nós somos uma família. Quando você está em casa que a louça está suja, o que você faz? Às vezes você pode até falar, não vou lavar aqui não. Vai que minha esposa lava, né? Ou então se a mulher, não, deixa que o marido lava aí que... Mas, irmão, se nenhum dos dois lavar, vocês vão chegar em casa, vai ter o quê? Vai estar a louça suja lá. Ah, mas eu vou pagar uma empregada. Mas você não tem que trabalhar para ter o dinheiro, para alguém poder ir lá e lavar para você? Não é um trabalho de todo modo. Não é você que vai resolver, porque a casa é sua. A casa é minha. Vão lá em casa, se a gente não resolver, vai ficar do jeito que está lá. Minha sogra está aí, tá aqui conosco, né? Esses dias. Se a gente não lavar a louça, se a gente não fizer a comida, não vamos ficar com fome. Porque a casa é nossa. Não vai vir o pastor Rosberg, se quiser, Rosberg, fica à vontade. Mas se você quiser falar assim, Lucas, eu estou indo aí na sua casa para fazer o almoço para você. Você vem para comer, né? Mas não é difícil alguém se levantar e falar, não, eu vou lá na sua casa hoje, pastor João, eu vou fazer a comida lá na sua casa hoje. Vou levar a comida e tudo. Se você não fizer, ou se você não pegar o dinheiro que você trabalhou para comprar comida, não vai ficar com fome? Porque a casa é sua, a casa é minha. E nós como igreja? Essa igreja é nossa. Está vendo esse banco que a gente está sentado? Esse banco é nosso. É da nossa casa. Nós temos que ter esse cuidado com todas as coisas aqui. Então nós temos que exortar. E o que é exortar? Procurar algo errado e instruir para o lado certo. E edificar é o quê? Achar uma solução. Ajudar. Dar uma palavra, um aconselhamento. Então uma igreja apacentadora é uma igreja que exorta, para que não deixe os irmãos continuarem no erro, no problema. Mas é uma igreja que edifica, que instrui e leva para o caminho correto. Então essas são as obras de uma igreja fiel em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que nós aqui na AS 14 somos uma igreja fiel em Cristo Jesus. Somos uma igreja que estamos em Cristo. Estamos aqui, temos nossas dificuldades, como toda igreja temos. Mas somos uma igreja
que buscamos a vontade do Senhor. E a gente está aqui, irmão, para se ajudar. A gente está aqui, irmão, para manifestar Jesus na vida de todo mundo. Uma igreja apacentadora. Você é um apacentador, você é uma apacentadora, em nome de Jesus. Amém?